Rádio Mindset. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Tom do Board. Hoje é terça-feira e já estamos no ar. Meu nome é Tatiana Mongo e hoje vamos explorar um tema que é base da boa governação corporativa. Vamos falar sobre as qualidades essenciais dos membros dos conselhos de administração. Nós, na semana passada, tivemos cá uma convidada muito especial e tivemos uma conversa muito boa. Falamos sobre o papel dos conselhos de administração e a doutora Ana Regina ajudou-nos aqui a perceber como é que os conselhos funcionam. Aprendemos como é que é importante termos pessoas com idoneidade e com qualificação técnica nos boards das empresas, pessoas que tenham independência crítica, pessoas que tenham disponibilidade para a gestão e, acima de tudo, que tenham domínio dos temas que exijam a sua análise e a sua decisão e tenham ética e que se mantenham constantemente atualizadas. E na sequência desta conversa, vamos aqui hoje analisar um bocadinho como é que se chegou a todas essas conclusões, como é que nós decidimos ou avaliamos as qualidades e os requisitos dos membros dos conselhos de administração. E como eu gosto muito de história, eu gosto muito de perceber de onde é que as coisas vêm e como é que começaram, vamos fazer um pouco de um contexto histórico e vamos perceber o que é que as melhores práticas e algumas regulamentações dizem sobre este tema. Hoje aqui no estúdio temos Eduardo Samuel na técnica, temos também a nossa equipa aqui de audiovisual a apoiar e quem vos apresenta o programa sou eu, Tatiana Mongo, e vamos para a nossa saudação musical. Os conselhos de administração são órgãos colegiados que são responsáveis pela supervisão e pela direção estratégica de uma organização. A sua principal função é garantir que a empresa seja gerida de maneira a maximizar o valor para os acionistas, enquanto protege os interesses de outras partes interessadas, como funcionários, clientes e a comunidade de uma forma geral. Mas para entender melhor os requisitos e as qualidades dos membros dos conselhos de administração, de como é que elas surgiram e por que é que elas são obrigatórias hoje em dia, precisamos recuar aqui um bocadinho no tempo. Os conselhos de administração surgiram em resposta às transformações econômicas e sociais que ocorreram principalmente durante a Revolução Industrial, a partir do final do século XVIII. Este período foi marcado pelo crescimento do capitalismo e pela expansão de grandes corporações que se tornaram entidades complexas de grande escala. Antes disso, as empresas eram geralmente pequenas e eram geridas diretamente pelos seus proprietários. Mas com este tema da industrialização, da Revolução Industrial, as empresas cresceram em tamanho e em complexidade. Isto fez com que a necessidade de capital aumentasse e, consequentemente, fez com que as empresas fossem procurar outros investidores externos, além daqueles que fundaram inicialmente as empresas. E onde é que isso nos leva? Isso acabou por nos levar à criação de sociedades por ações. Essas sociedades, o capital é levantado ou ele é conseguido, não é? O investimento vem através das vendas das ações das empresas a múltiplos investidores. E aqui vamos ter como exemplo as primeiras grandes corporações inglesas, como a Companhia das Índias Orientais, no século XVII, que naquela altura essa empresa já possuía uma forma de governação colegiada. E que esta forma de governação da empresa da Companhia das Índias Orientais acabou por evoluir para conselhos mais formais à medida que a necessidade de supervisão dessas empresas crescia. Nos Estados Unidos também, no século XIX, com a expansão das linhas ferroviárias e outras indústrias, os conselhos de administração se tornaram comuns.
Comuns para quê? Comuns para garantir que as grandes corporações fossem geridas de forma eficaz e em conformidade com as expectativas dos consumidores e dos investidores. Então, o que é que temos aqui? Vemos que a expansão dos mercados e o aumento da concorrência fizeram com que as empresas adotassem estruturas organizacionais mais sofisticadas. E isso incluiu um aspecto muito relevante, que é a separação entre a propriedade e a gestão. Esta separação permitiu que gestores profissionais administrassem as operações diárias enquanto os acionistas se preocupavam com o levantamento ou fornecimento do capital necessário. E esta exigência é de lei, está registada. Isso nós vemos na lei das sociedades comerciais. As sociedades anónimas acabam sempre por ter a obrigação de ter um conselho de administração. E de onde é que isto surge? As sociedades anónimas são caracterizadas pela divisão do capital social em ações. E estas ações podem ser livremente transferidas. Isto permite que estas empresas levantem capital de um grande número de investidores. Neste tipo de sociedade, os acionistas e os administradores formam grupos separados. Os acionistas elegem um conselho de administração que, por sua vez, seleciona os administradores encarregados da gestão da sua empresa. O Conselho de Administração atua, então, como um guardião dos interesses dos acionistas, garantindo que a administração da empresa seja conduzida de maneira que maximize o valor para os seus proprietários. O Conselho de Administração fornece supervisão estratégica, monitora a gestão executiva e assegura que as decisões estejam alinhadas com os objetivos de longo prazo da empresa. Em muitas jurisdições, em muitos países, esta legislação das sociedades acaba também por exigir que sejam formados conselhos que garantam que as empresas cumpram as leis e regulamentos aplicáveis, especialmente em questões de governação corporativa. Mas nós também vemos aqui que, para as empresas que são negociadas em bolsa ou em mercados de capitais, a presença de um conselho de administração acaba por se tornar também mais relevante. Isto por quê? Porque exige que exista transparência, a prestação de contas e a proteção dos interesses de um grupo diversificado de acionistas. Mas também podemos ver que, embora esta obrigação de existência de conselho de administração seja muito comum ou mais frequente nas sociedades anónimas, outras formas de sociedade, como as sociedades limitadas, podem também optar por ter conselhos de administração, dependendo da sua estrutura e das suas necessidades específicas. Mas, no entanto, essas sociedades, a maior parte das vezes, são geridas pelos próprios sócios ou pelos seus gerentes. Mas tudo isto parece sempre muito bem, teoricamente ou filosoficamente, ou conforme as coisas foram surgindo e sendo criadas e estruturadas. Mas a verdade é que, à medida que as empresas crescem em tamanho e em complexidade, a necessidade de uma estrutura de governação robusta torna-se cada vez mais evidente para se garantir um controlo e uma direção adequada. E um conselho de administração ajuda a garantir que a empresa vai trabalhar de forma responsável e transparente e aumenta a confiança dos investidores e de outras partes interessadas. Mas a história nos mostra, e se nós analisarmos a evolução histórica dos conselhos de administração, esta crescente complexidade, este crescente tamanho das instituições levantaram várias questões relevantes e vários conflitos ao longo dos tempos que impulsionaram com que nós adotássemos as regras de governação corporativa que hoje existem. Uma das questões centrais das normas de governação corporativas atuais é o conflito de agência. O que é o conflito de agência? O relacionamento entre acionistas e administradores é chamado de relacionamento de agência.
Esse relacionamento de agência existe sempre que alguém contrata outra pessoa para representar os seus interesses. E vou lhe dar um exemplo muito comum. Suponha que você tem uma casa e quer vender essa casa. A pessoa que você contrata para vender a casa em seu nome é um agente. Então, sempre que nós contratamos alguém para representar os nossos interesses, acaba por se tornar um agente. Os conflitos da agência na governação corporativa surgem do frequente desalinhamento que existe entre os interesses dos detentores do capital, neste caso aqui estamos a falar dos acionistas ou dos investidores, e dos gestores que eles contrataram para gerir o seu próprio negócio, nesse caso a administração das empresas. E para perceber melhor, vamos explorar aqui um bocadinho mais essa parte. Os acionistas esperam sempre que os gestores vão maximizar o valor da empresa. Mas os gestores das empresas podem ter outros incentivos ou podem ter vontade de seguir os seus próprios interesses pessoais. E estamos aqui a falar de interesses como aumentar o seu próprio poder, o seu próprio status, a sua própria remuneração, e podem ser aspectos que não necessariamente beneficiam os acionistas, que são os donos das empresas. Ou seja, enquanto os acionistas geralmente buscam maximizar o retorno sobre o seu investimento no longo prazo, os gestores podem estar mais focados em objetivos de curto prazo, que aumentam a sua própria remuneração ou a segurança no emprego. Um outro aspecto também aqui neste conflito da agência é que os gestores geralmente têm mais informações sobre as suas operações diárias ou sobre as operações diárias da empresa do que os acionistas. E esta assimetria de informação pode permitir que os gestores tomem decisões que não são transparentes para os acionistas. E também os gestores podem estar inclinados a tomar decisões que sejam muito arriscadas, decisões que oferecem grandes recompensas para eles próprios, mas que podem não ser do melhor interesse para os acionistas. E isto ocorre por quê? Porque os gestores acabam por não arcar diretamente com as perdas potenciais. Se o negócio acabar, quem perde é o dono do negócio, é o dono do capital, é o acionista. E podemos aqui ver exemplos bem comuns para poder explicar melhor isto, não é? Vamos ver aqui, por exemplo, exemplos comuns de conflitos de agência. Os gestores podem procurar aqui aumentar os seus salários, os seus bônus, mesmo que isso não esteja alinhado com o desempenho da empresa. E nós podemos ver exemplos reais disto. Durante a crise financeira de 2008, grandes empresas foram censuradas porque mesmo após o crash do mercado, os investidores, os gestores dessas empresas ainda receberam bônus no final do ano, e acabou por gerar aqui uma discussão muito grande à volta disto. E também temos exemplos quando os bônus ficam vinculados a métricas de curto prazo que não refletem a saúde financeira da empresa no longo prazo e acaba por prejudicar a própria empresa. E também temos exemplos quando os investidores preferem investir em projetos que aumentam o tamanho da empresa e talvez o próprio poder que eles têm, em vez de projetos que vão maximizar o valor do negócio para o acionista. Tema, estávamos a falar sobre os conflitos de agência e vimos que eles são uma questão central nas normas de governação corporativas atuais. E porquê? Por que é que eles são uma questão central? Será que são os únicos conflitos que surgem? Bom, os conflitos de agência são uma questão central porque eles afetam diretamente a eficiência e a eficácia com que uma empresa é gerida. Os conflitos de agência podem levar à tomada de decisões por parte dos gestores da empresa que não maximizam o valor para os seus acionistas, resultando num desempenho baixo, um desempenho inferior da empresa. Quando os gestores tomam decisões que beneficiam a si mesmos, em vez dos acionistas ou de outras partes relacionadas na instituição, isso prejudica o crescimento e a lucratividade da empresa.
Os investidores tendem a confiar mais, de uma forma geral, nas empresas onde a governação corporativa é forte e os interesses dos gestores estão alinhados com os interesses do mercado, com os interesses dos investidores. Aí a confiança dos investidores é um aspecto muito importante para acesso ao capital e para a valorização das ações. Nós podemos não estar a perceber muito este tema e porque é que falamos tanto nos investidores e na valorização do capital, mas pensem desta forma. Suponha que você é um investidor e tenha ações de uma empresa. Vamos ver aqui a nossa bolsa em Angola, a Bodiva. Suponha que tenha comprado ações de uma empresa na Bodiva. Você como investidor, como acionista dessa empresa, o que é que espera? O que é que quer como detentor dessas ações? Certamente vai querer que essas ações se valorizem ao longo do tempo. Se você comprou as suas ações por 15 mil kwanzas, vai sempre esperar que elas se valorizem ao longo dos anos, elas vão se calhar duplicar de valor. E isto representa então aqui o valor da empresa para os acionistas, não é? Isto é uma forma bem simples de poder exemplificar. Mas também vemos que os governos e os reguladores também têm interesse em garantir que as empresas sejam geridas de forma que protejam os interesses dos investidores e do público em geral. E conflitos de agência mal geridos levam a grandes escândalos financeiros e a crises econômicas. Mas além dos conflitos de agência, existem outros conflitos que as normas de governação corporativa procuram mitigar. E que outros conflitos são esses? Nós temos aqui um bem premente que acaba muitas vezes por acontecer em grandes empresas, que é o conflito entre os acionistas maioritários e os acionistas minoritários. Acionistas maioritários podem tomar decisões que beneficiam as suas próprias participações em detrimento dos acionistas minoritários. Isto pode incluir aqui políticas de dividendos, fusões e aquisições ou reestruturações que só favorecem os maioritários. Um outro conflito muito comum é o conflito entre os diferentes stakeholders de uma empresa. Além dos acionistas, as empresas têm outras partes interessadas, como funcionários, clientes, fornecedores e a sociedade de uma forma geral. Os interesses dessas partes podem entrar em conflito, como quando uma empresa procura maximizar os seus lucros à custa, por exemplo, de práticas trabalhistas que não sejam justas. E aqui nós podemos ver que também tem conflitos de interesse internos. Que conflitos de interesse internos são estes? São conflitos que podem ocorrer dentro da organização, quando os indivíduos ou os grupos de pessoas têm interesses pessoais que são conflitantes entre si, que são conflitantes com os seus deveres profissionais. E podemos ver aqui o caso de um gestor que pode ter um interesse financeiro de um determinado fornecedor e acaba por favorecer este fornecedor em detrimento dos melhores interesses da empresa. Isso acontece quando o gestor de uma empresa vai contratar um fornecedor que pode até nem oferecer as melhores condições, nem os melhores produtos para a sua empresa, mas existem outros interesses pessoais por trás dessa decisão. Mas e se calhar vocês que estão a acompanhar o programa podem estar a pensar, mas por que a Tatiana está a falar disso tudo? Se nós vamos falar das qualidades e dos requisitos dos membros de um conselho de administração, por que estamos a falar dos conflitos de agência? Por que estamos a falar dos interesses entre acionistas maioritários e minoritários e conflitos de interesse internos dentro das empresas? Bom, por que falamos disto tudo? Porque os conflitos de agência e os outros conflitos de governação corporativa afetam a maneira como as empresas são geridas. E, em última instância, elas acabam por influenciar no sucesso dessas empresas no longo prazo. Abordar estes conflitos de forma eficaz é essencial para a criação de valor sustentável e para a proteção dos interesses de todos os envolvidos.
E para perceber também um bocadinho, vamos voltar à nossa contextualização histórica. No início do século XX, a governação corporativa era frequentemente informal, com empresas que eram controladas por poucos indivíduos ou famílias. Os conselhos de administração eram muitas vezes compostos por amigos ou associados dos proprietários, resultando em decisões que favoreciam interesses pessoais. Essa estrutura levou a que decisões que não necessariamente beneficiavam todos os acionistas fossem tomadas e acabou por criar um ambiente propício para conflitos de interesse e má gestão. A crise financeira de 1929 nos Estados Unidos da América expôs graves falhas na governação corporativa, destacando uma necessidade de maior transparência e de responsabilização. Para lidar com esse problema, na altura os Estados Unidos incluíram o New Deal, que implementou vários tipos de regulamentações e estabeleceram requisitos para a divulgação de informações e acabaram por criar a Securities and Exchange Commission para supervisionar o mercado de ações. E temos casos mais recentes, como o caso da Enron e da WorldCom, que revelaram práticas contábeis fraudulentas e falhas graves na supervisão dos conselhos de administração. Isto fez com que, em 2002, os Estados Unidos da América introduzissem o Sarbanes-Oxley Act, o SOX, que acabou por introduzir requisitos rigorosos para auditoria e governação corporativa, incluindo a responsabilidade pessoal dos executivos por relatórios financeiros e a necessidade de existirem conselhos de administração independentes. Depois temos também aqui organizações internacionais como a OCDE, que começaram a desenvolver diretrizes de governação corporativa, enfatizando a necessidade que os conselhos de administração fossem fit and proper. E o que é que isso quer dizer? Que os conselhos de administração fossem adequados e apropriados em termos de competência, integridade e independência. Agora, o que é que vemos com isto tudo? Vemos que os conflitos de agência e outros conflitos de interesse foram os catalisadores para a evolução das práticas de governação corporativa e levaram a que fossem desenvolvidas normas e regulamentos que asseguram que os membros do Conselho de Administração sejam adequados, competentes e éticos. E essas mudanças vieram para proteger os interesses dos acionistas e promover a sustentabilidade de longo prazo das organizações. Vamos ilustrar como é que estes conceitos se aplicam ou como é que eles estão relacionados com dois casos emblemáticos de falhas na governação corporativa. Um deles é o colapso da Enron, que já falamos um bocadinho, e temos também o caso do subprime, que originou a grande crise financeira mundial de 2008. Estes exemplos mostram como a falta de supervisão e os conflitos de agência e de interesses podem levar a consequências desastrosas. Vamos começar pela Enron. Nós já vimos que a Enron foi um símbolo da inovação energética e que acabou envolvida num dos maiores escândalos financeiros da história. Qual foi a falha principal? O Conselho de Administração não conseguiu identificar nem mitigar práticas altamente questionáveis, como a manipulação de relatórios financeiros e a criação de sociedades veículos para esconder dívidas. E o que é que isto nos ensina? Um conselho de administração passivo ou mal preparado torna-se cúmplice, mesmo que indiretamente, de comportamentos antiéticos que podem comprometer toda uma organização. Agora vejamos o caso da crise do subprime em 2008. Este caso é ainda mais complexo, porque envolveu o colapso de todo o sistema financeiro mundial. O que aconteceu?
Os bancos e outras instituições financeiras concederam empréstimos imobiliários de alto risco, chamados subprime. E estes empréstimos foram concedidos a clientes que não tinham capacidade real de pagar. Acabaram por ser também depois. Os bancos envolveram estes empréstimos em pacotes de produtos financeiros, como os CDOs, que são as obrigações de dívida colateralizadas, e venderam estes pacotes a investidores de todo o mundo. Como é que isto funcionava? Os bancos concediam empréstimos a entidades e pessoas que não tinham uma real capacidade de pagar estes empréstimos. Depois titularizavam estas dívidas e embutiam estas dívidas em produtos ou títulos que eram negociados no mercado dos capitais e vendiam aos seus investidores. E onde é que estavam os conselhos de administração aqui? Em muitos casos, os conselhos falharam em supervisionar adequadamente os riscos associados a essas práticas. Faltou uma visão estratégica e uma avaliação rigorosa dos modelos de negócio. Conflitos de interesse também acabaram por desempenhar um papel significativo. Os executivos estavam mais focados em maximizar os lucros de curto prazo e, consequentemente, os seus próprios bônus financeiros do que proteger a sustentabilidade das instituições. E o impacto da crise financeira de 2008 foi catastrófico. Milhões de pessoas perderam as suas casas, perderam as suas poupanças e perderam os seus empregos. Enquanto bancos que eram considerados grandes demais para falir acabaram por precisar de resgates financeiros massivos. Isto acabou por abalar a confiança no sistema financeiro global, uma coisa que levou muitos anos a ser reconstruída. E após a crise, acabaram por surgir então várias regulamentações globais com o objetivo de evitar novos colapsos sistêmicos. Vamos então analisar algumas dessas regulamentações que foram surgindo. Nos Estados Unidos da América, o Dodd-Frank Act o Dodd-Frank Act, que foi promulgado em 2010, impôs restrições severas a práticas de empréstimos e criou o Consumer Financial Protection Bureau para proteger os consumidores. A lei também exige que os conselhos de administração desempenhem um papel mais ativo na gestão dos riscos. A União Europeia acabou por implementar o regulamento CRD4, Capital Requirements Directive 4, que fortaleceu os requisitos de capital dos bancos e introduziu limites aos bônus dos executivos. E tentou aqui também reduzir os incentivos para comportamentos arriscados da gestão. No Reino Unido, o Código de Governação Corporativa foi revisado e passou a exigir a existência de conselhos de administração mais diversos e independentes, além também de exigir uma maior transparência na gestão dos riscos. Cá em Angola, embora o impacto da crise do subprime não tenha sido tão direto, foi algo mais indireto, porque nós depois vimos como é que ficou afetado o preço do petróleo no mercado internacional, e Angola é um país que depende muito da exportação de petróleo. Nós também acabamos por adotar algumas medidas que visaram fortalecer a supervisão financeira. E a mais recente foi a que já mencionei, que é a Lei 14 de 2021, que é a Lei do Regime Geral das Instituições Financeiras. Esta lei reforça a importância de uma governação corporativa robusta para mitigar conflitos de interesse e assegurar a estabilidade do sistema financeiro angolano. A lei estabelece princípios orientadores como a integridade e a transparência na tomada de decisões, o controle interno e supervisão eficazes e a promoção de uma cultura ética nos conselhos de
administração. E o que é que todas estas regulamentações têm em comum? Todas elas reconhecem a importância de conselhos de administração bem estruturados e qualificados para evitar práticas imprudentes e mitigar riscos. Podemos ver então aqui que podemos tirar aqui algumas lições. Lições que vêm de crises, lições que vêm de escândalos, lições que vêm da história e de eventos que ocorreram e vão ocorrendo ao redor do mundo. E nós podemos ver que a história muitas vezes acaba por se repetir. E se nós não prestamos atenção, por que é que determinados fatores surgiram e como é que eles foram originados, acabamos por correr o risco de repetir os erros do passado. E que lições nós podemos tirar então de tudo isto que andamos aqui a falar para os conselhos de administração? Nós vemos que membros de conselhos de administração precisam de ter conhecimento técnico para compreender a complexidade dos produtos com que lidam, sejam instituições financeiras, produtos financeiros, sejam a indústria, os produtos que essa indústria produz, os serviços que estão prestados. Vimos também que uma supervisão eficaz exige independência e exige coragem para desafiar decisões da gestão. Vemos também que a ética deve ser um pilar central, evitando que interesses pessoais ou de curto prazo coloquem a empresa em risco. E vimos também que a diversidade nos conselhos de administração permite que existam perspectivas mais amplas e menos suscetíveis ao pensamento em grupo. Então, acha que agora percebe melhor de onde é que vieram as exigências sobre os requisitos e as qualidades dos membros dos conselhos de administração? E por que é que estas pessoas devem reunir aqui um conjunto de qualidades, um conjunto de fatores técnicos e profissionais e experiências, não é? Que permitam que as empresas sejam bem geridas e permitam que todos os interesses que estão associados a uma determinada instituição sejam bem geridos? Boa, mas mandem as vossas questões, as vossas dúvidas, enviem mensagens para nós e se não for possível respondermos hoje ao longo das nossas próximas edições, nós iremos certamente responder e abordar. Enviem também sugestões, que outros temas acham que poderíamos discutir aqui no programa ou outros convidados que poderíamos ter. Bom, estamos a chegar ao fim da nossa edição do programa de hoje. E exploramos aqui a importância dos conselhos de administração, a importância de termos membros qualificados, membros com ética, e vimos também aqui casos como o da Enron e a crise do subprime em 2008, que mostraram como falhas da supervisão podem ter consequências devastadoras. Lembrem-se, a boa governação é um alicerce de uma empresa sustentável e de sucesso. Invistam na formação, na diversidade e ética dos membros dos conselhos de administração. Muito obrigada por acompanharem esta edição do Tom de Bordo. Nós voltamos na próxima terça-feira. Eu sou Tatiana Mongo e fiquem com a nossa despedida musical.